Billy Bat é mais um mangá do mestre dos mangás de investigação, suspense, mistério e drama, Naoki Urasawa, que aqui em Billy Bat ele faz uma história coproduzida com o Takashi Nagasaki de mistério e misticismo, com investigação e tudo aquilo que o Naoki Urasawa sabe misturar de melhor numa história envolvente, cativante, que não vai te deixar desgrudar disso aqui em nenhum momento. Você começa a ler e não quer mais parar, não consegue parar. Quando você termina de ler, você está ávido para o próximo volume. Que mangá lindíssimo e gostosíssimo de ler, que eu não conhecia. Dizendo aqui, sendo bem sincero, eu não conhecia Billy Bat, não conhecia também 20th Century Boys. Eu só conhecia Monster, apesar de não ter lido Monster ainda. Eu estou esperando chegar meu pacote da Panini com toda a coleção de Monster para eu ler e trazer um review aqui maneiríssimo para o canal, falando tudo sobre Monster. Então, em breve, né, assim que chegar e eu conseguir ler todos os 9 volumes do Kanzenban Omnibus do Monster, eu trago aqui para o canal. Mas hoje é dia de falar de Billy Bat. Mas antes de a gente falar de Billy Bat, eu peço para vocês deixarem seu like aqui nesse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam agora e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E outra, eu peço um outro favorzinho para vocês, que é assistirem os meus conteúdos aqui. Não precisa nem prestar atenção, deixa rolando lá por umas 3 horas, 2, 3 horas rolando lá num dispositivo qualquer, para eu poder bater a meta de visualização e conseguir, enfim, monetizar esse canal aqui. E sabe que um canal monetizado, mais e mais vídeos vão sair com muito mais frequência aqui no canal, beleza? Então é isso. Vamos falar desse projetinho gráfico aqui, maneiríssimo, rapidinho, para a gente ir para a história desse mangá aqui, que é sensacional. Então, esse mangá, ele tem sobrecapa, essa sobrecapa aqui, bonita pra caramba. Aqui do outro lado a gente tem esse morcego aqui, grandão, gigante, né? Todo fundo preto com o símbolo branco aqui, né? E a sobrecapa, ela tem elementos, ela é vermelha, né? A cor desse primeiro volume é vermelha. E o miolo dele é assim, preto com o símbolo prata. Dos dois lados, das duas capas. E aqui na lombada, ele é totalmente prata, né, com o Billy Bat escrito em branco e todos os outros elementos em preto. Eu não sei se a coleção até o final ela vai se manter com esse miolo desse jeito, todos eles preto com prata, não sei. Mas eu sei que aqui na sobrecapa vai ter mudanças, né, de cores. O segundo volume, que já está disponível no momento da gravação desse vídeo aqui, vai ter um degradê na lombada, um degradê de azul com amarelo, né? Acho que para indicar que essa publicação aqui é um 2 em 1, são 2 tankobon em um volume só. E tem a coisa aqui que eu mais gosto nos mangás, nas publicações, que é o marcador de página. Para quem tá ligado aqui no canal sabe que eu adoro marcador de página, brinde, card, tudo que puder vir no mangá, no livro eu gosto. Então tá aqui, ó, Billy Bat, né? Aí com os nomes dos autores, o símbolozinho aqui do Planeta Mangás e da editora original que publicou Billy Bat, que é a Kodansha. Aqui do lado não tem nada, ele só tem essa bordinha aqui branca, que eu achei lindíssimo isso aqui é muito maneiro. Cara, que marca, é um dos mais bonitos que eu já tive de marcador de páginas, né? É um dos mais de mangá, pelo menos esse aqui é um que tá no top. Então, e também tem páginas coloridas, né? Tem uns páginas coloridas aqui que também dá todo um quê a mais pro mangá. Então, sobre o que é esse mangá aqui? Sobre o que é a história de Billy Bat? Billy Bat vai falar sobre um quadrinista americano, descendente de japonês, chamado Kevin Yamagata, que escreve os quadrinhos do Billy Bat, o morcego investigador particular, que é esse daqui, né? Páginas coloridas e tal. E esse quadrinho que o Kevin escreve, ele tem uma pegada no ar, saca? Aquelas histórias de investigação policial, né?
E faz lembrar muito um outro quadrinho no ar também, nessa mesma pegada, que é o Black Sad, porque aqui a gente vai ver que os animais são uma representação humana antropomorfizada. Isso quer dizer que esses animais são bípedes e tal, se comportam como seres humanos, mas eles têm características animais, vamos dizer assim, né? E o seguinte, o Kevin, ele vai para o Japão, né? Ele é americano, publica os seus quadrinhos nos Estados Unidos, só que ele descobre que pode estar plagiando um mangaka no Japão, que também escreve o mesmo personagem igualzinho dele, que é esse morcego investigador. E ele vai até o Japão para conseguir a autorização desse mangaka e o perdão desse mangaka por ele estar o plagiando sem intenção e pedir a permissão para que ele possa trabalhar o personagem nos Estados Unidos. Quando ele chega no Japão, o Kevin vai se ver envolto em um mistério e uma rede de conspiração muito grande da qual ele nunca imaginou. Ele vai se ver ali envolto em algo muito maior. Por quê? Porque ele começa a descobrir, conforme ele vai procurando pistas para saber quem é esse mangaka, ele vai começar a meio que entender, e a gente também, que esse morcego que ele desenha, na realidade não é um morcego só. São dois morcegos. Que esse símbolo do morcego está envolto em mistério, misticismo e que pode estar relacionado a uma sociedade secreta que data de antes da fundação do Japão. A todos que ele pergunta sobre o morcego, né, para saber se já viram esse símbolo, para ter pistas para chegar até o mangaka, todos perguntam se o morcego que ele está escrevendo é preto ou branco, se é mau ou se é ruim. E isso começa a dar mais camadas de mistério para o que antes parecia só uma busca por um possível plágio, começa a se tornar um mistério muito escabroso. E o Kevin, no primeiro momento, não tem noção do que está acontecendo, do pessoal perguntar para ele se o morcego que ele escreve é preto ou branco, tomar cuidado com o morcego preto, tomar cuidado com o morcego ruim, e ele fica, nossa, o que está acontecendo? E conforme ele vai investigando cada vez mais ele fica preso, envolto a uma rede quase que de conspiração, porque o Kevin vai para lá e fica trabalhando para o exército americano, que está com um exército de ocupação dentro do território japonês, pois a história se passa em 1949, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, e no Japão estamos na Era Showa, o ano 24 da Era Showa. E os Estados Unidos também estão atrás, o exército dos Estados Unidos também está atrás desse símbolo, também está atrás do símbolo do morcego. E eles estão atrás de um livro, né, que o Kevin depois vê a existência desse livro, que é o livro que está escrito Os Manuscritos do Morcego Preto. E esse livro pode conter as diretrizes de como manipular a história. É um livro perigosíssimo que pode trazer a escuridão para o mundo. Então, o símbolo que antes foi algo que o Kevin inocentemente achou que tinha criado, na realidade está envolto em algo muito mais sinistro, muito mais perigoso e que está relacionado a duas entidades, que é um morcego, dois morcegos, um preto, um branco, um mau e um ruim. E conforme a gente vai lendo, mais e mais coisas são inseridas, né, na história que dão todo esse mistério. O Kevin vai se envolver numa espécie de um assassinato, numa cena de assassinato, vai estar diretamente ligado ao sumiço desse livro, desse manuscrito do Morcego Preto. Ele vai estar ali, o exército americano vai começar a interrogar o Kevin também,
E várias vezes o morcego vai se apresentar para o Kevin, né? Ele vai ter conversas com esse morcego. Muitas das vezes ele vai ter conversa com os dois morcegos. Um morcego dando conselhos para ele, coisas boas, e o outro coisas ruins, como se fosse a personificação daquele anjinho que fica num dos ombros da gente falando coisas boas, e do outro lado o diabinho que fica falando coisas ruins. E a gente vai vendo que tem pessoas ali que o Kevin vai começar a ter contato que veem o símbolo do morcego como uma espécie de Deus, para quem eles têm que orar e rezar, e quanto mais eles rezam para esse Deus, para esse morcego, as coisas começam a acontecer de forma legal. Mas aí, o mangá que está sendo escrito pelo mangaka que o Kevin conhece, aquele mangá parece que é uma espécie de profecia, porque tudo que está escrito naquele mangá está acontecendo. Ou melhor, tudo que está acontecendo já estava escrito no mangá. E faz com que o Kevin se pergunte se aquele mangaka que ele conheceu, ele era tipo um profeta. Só que o mangaka deixa esse mangá que ele escreveu e agora está na posse e deixou aos cuidados do Kevin, ele deixou inacabado, porque ele não consegue dar um final. E, ao que tudo indica, o único que pode dar um final bom ou ruim para esse mangá, que pode estar relacionado com a história do mundo, é o Kevin. O Kevin seria uma espécie de escolhido que tem a missão de terminar esse mangá que profetiza os acontecimentos da humanidade. Só que o Kevin não sabe que tipo de morcego é o morcego que ele desenha. Ele não sabe se o morcego dele é preto ou branco, se é bom ou se é ruim. E muitas das vezes vai ter um momento aqui que ele vai encontrar um morcego cara a cara. O mesmo morcego, exatamente igual esse morcego que eu acabei de falar, ele vai encontrar com ele cara a cara. Aqui, ó, vai ter esse momento aqui em que ele vai encontrar o morcego. Aqui é a visão do Kevin do morcego, tá vendo? E ele vai encontrar ele cara a cara, só que dessa vez lúcido, não é num sonho ou numa parada assim, não, é lúcido. Ele vai encontrar com esse morcego e o morcego vai falar assim pra ele: eu sou o morcego que você desenha. E o morcego vai ficar falando com ele, só que esse morcego é evasivo pra caramba. E quando o Kevin pergunta pro morcego se ele é preto ou branco, o morcego responde apenas: eu sou exatamente o morcego que você desenhou. Então o Kevin vai ter que procurar nele mesmo, dentro dele mesmo, para saber se o morcego que ele está escrevendo, ele é preto, branco, mau ou ruim. E isso que dá toda uma cara de mistério para esse mangá aqui. E todo mundo que teve algum contato com esse mangá, que leu esse mangá do mangaka profeta, entre aspas, começa a ficar em perigo, porque tem um bando que quer manipular, que quer meio que acabar ou de alguma forma manipular a história do mundo. Não se pode deixar que esse mangá caia nas mãos erradas. E a gente não sabe que mãos erradas é essa. Se é esse bando que está agindo ali nas sombras ou se é o exército americano que está atrás desse livro também. Então a gente não sabe a relação entre esse bandido, né, esse cara aí que tem alguma relação ali com alguma organização secreta, e o exército americano estão em conluio. A gente não tem noção. Então assim, ele é um mangá que tem uma história mística muito boa. E tem um capítulo aqui chamado O Começo do Labirinto, né? Porque assim, a história, né, a gente, junto com o Kevin, a gente começa a ficar meio que perdido, junto com o Kevin, coitado, sobre os rumos da história, os rumos de como ele vai sair de tudo que está acontecendo com ele, né? Lembra que eu falei que ele começa a entender que ele é o escolhido para continuar o mangá de onde o mangaka profeta parou? Então, a gente até consegue entender o que está rolando, mas não sabemos os motivos por trás. E isso faz com que a gente fique cada vez mais imerso naquilo ali, tentando confabular, conjecturar o que está acontecendo.
aos poucos, muito aos poucos, isso vai dando luz, o Naoki vai dando luz a isso. Mas aqui no primeiro momento ele está mais no sentido de dar uma carga boa de mistério para deixar nós leitores ao mesmo tempo instigado, ao mesmo tempo perdido. E o capítulo chamado Começo do Labirinto é muito pertinente porque é a partir desse capítulo que as coisas começam a ganhar uma forma totalmente inesperada, totalmente assim, a gente fica sem saber o que vai acontecer, porque o labirinto é muito bom, é genial, cirurgicamente genial, porque é o seguinte, o labirinto, para a gente se achar no labirinto, primeiro a gente tem que se perder. Para a gente achar o caminho para sair do labirinto, primeiro a gente se perde. Então a gente vai acompanhar o Kevin entrando nesse labirinto de mistério, aonde vão ser apresentadas várias e várias armadilhas para ele, e a gente vai acompanhar como ele vai se livrar e vencer essas armadilhas para que, enfim, possa sair desse labirinto de mistérios e suspense desse mangá aqui. Que mangá sensacional, galera! Que mangá sensacional! E uma outra parada maneira que o Naoki Urasawa e acredito que também o Takashi Nagasaki fazem é mostrar que esse morcego, esse símbolo do morcego, esses morcegos aí, essas entidades aí que parecem ser entidades, eles estão há muito tempo no mundo e eles estão envolvidos diretamente em momentos importantes e cruciais da história da humanidade, como a ida do homem à lua, a crucificação de Jesus Cristo e os primórdios do Japão, lá no Japão feudal. Conta-se uma história, a gente vai mostrar, o Naoki Urasawa vai mostrar uma história aqui pra gente que sugere como que esse morcego, essas entidades surgiram no mundo. E aí, meus amigos, é que a parada fica maneiríssima. A gente fica aqui, ó, tô ansioso para saber o que vai acontecer no volume 2. Porque, cara, ele para aqui num cliffhanger muito interessante. Muito interessante mesmo, que eu fiquei assim, não acredito que acabou nessa parte. Eu preciso do volume 2 e o volume 2 está para chegar junto com a coleção do Monster. Cara, eu tô ansiosíssimo por isso e é por isso que eu tive que vir aqui indicar esse mangá para vocês, galera, porque esse mangá, ele é muito bom. Se vocês perceberam, eu falei tudo de uma forma muito superficial, muito geral. Por quê? Porque eu não quero estragar a sua experiência na hora de ler esse mangá aqui. Porque qualquer coisa que eu falar a mais pode estragar a sua experiência. Mas fica ligado que esse mangá aqui é tem vários e vários elementos. Fica ligado na arte, presta atenção na história. Não vai tentar, não lê isso aqui despretensiosamente não, lê prestando atenção. E outra, esses quadrinhos aqui, que é do Kevin, né? As partes onde a gente vai ver o quadrinho ou o mangá que está sendo escrito, a gente vai ter às vezes uma pausa marcada na história que vai apresentar a historinha do quadrinho. Pode parecer, o primeiro momento, bobinho, tá ali só para apresentar um mangá que está sendo escrito, mas presta atenção, porque as coisas que estão escritas nesses quadrinhos coloridos, nas partes coloridas, podem ajudar você a entender todo o mistério. Então, vale muito a pena você tomar cuidado assim e ler com calma essa parada aqui, porque você vai gostar pra caramba. E, cara, é aquilo, né? Vocês sabem que quando eu tô aqui lendo alguma coisa, eu fico empolgadíssimo com um mangá, com alguma coisa assim, eu venho aqui para falar para vocês, para indicar para vocês a obra para vocês lerem, e eu tô indicando para vocês aqui, ó, fortemente Billy Bat. Mas também quero que vocês sugiram um mangazinho maneiro aqui para eu ler, ou um HQ também, alguma coisa que você esteja lendo, que você esteja achando sensacional e queira compartilhar com alguém. Compartilha comigo aqui, porque se eu achar a parada interessante, o título lá, vou ver a sinopse, se achar interessante, eu vou pegar, vou ler e vou trazer o review aqui falando das minhas impressões pra gente bater um papo maneiríssimo aí
sobre essa troca aí de leituras, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse review de Billy Bat, esse mangazinho aqui gostosíssimo de ler, viciante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, literários. Fui!